Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Deus está presente neste lugar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Eu convido a igreja a se colocar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 3, o versículo 20. Efésios 3, 20. Que diz: toda glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Acabei lendo o verso 21 também. Vamos ler novamente, pausadamente. Vamos entender o que é que a palavra está nos dizendo. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glorioso Pai, nós te rendemos graça. Nós te adoramos. Nós estamos aqui para aprender mais de ti, para glorificar o teu santo nome. Usa-me, ó Deus. Que os nossos corações saiam transbordando de alegria, de fé, porque tu estás presente neste lugar a ministrar a nós. Que nós possamos nos fortalecer mais e mais na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. A Bíblia diz que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Sim, meu nome é Rosenilda, né? Eu sou lá da Igreja Congregacional do Calvário. Daqui eu vejo a minha cidade, fui criada em Massaranduba. E depois fui para Campina Grande. E desde meus 3 anos de idade que eu conheci a Cristo através da minha avó, que me criou. E na Igreja do Calvário eu fui criança, fui adolescente, fui jovem. Aí Deus mandou essa bênção, transformou, lavou, transformou e me deu como esposo. E nós somos casados há 22 anos. E estamos lá para servir ao Senhor. Conheço o início do trabalho aqui. Começou umas reuniões ali no Seito Cafula, com o irmão Manel. E pessoas foram aceitando. E hoje a gente vê essa beleza, né? A igreja cheia, os irmãos buscando, firmes. É isso que é o segredo da vitória. Permanecer firme nas promessas de Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra. Eita, irmã, peraí. Sim, nós somos o povo mais feliz da terra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o que é que eu vou fazer lá no mundo? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. É Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos abençoa, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a palavra que nos instrui, não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. É melhor obedecer a palavra, sofre menos. E você sabe que quando o Espírito Santo fala ao seu coração, não adianta dizer, eu não entendi, isso não foi para mim. Eu acho que isso foi para alguém que estava em casa. É para você mesmo. Receba de Deus. Porque quando Deus quer falar, a gente entende. Pastor Bosco disse que nós temos um juiz dentro de nós, aqui dentro da cabeça. Porque quando você faz uma coisa errada, pode ninguém estar sabendo. Mas o seu juiz está dizendo, errou, cuidado.
Vamos ver as consequências. Pecar é bom, mas as consequências são amargas. E eu estou hoje aqui porque eu sou um milagre. Genildo é outro milagre. E eu não posso deixar de ter uma oportunidade e não falar o que Deus fez em nossas vidas. Não sei se alguém viu a gente na TV, mas o nosso testemunho foi contado pela TV Paraíba e a TV Correio, lá de João Pessoa. Eles vieram até nós, porque nós fomos o primeiro casal que nos internamos juntos, porque nós fomos infectados pelo vírus e nós fomos acometidos da Covid-19. E foi uma experiência boa, porque foi para a glória de Deus, a gente testemunha sobre isso. Mas passar pela experiência não foi legal. Foi muito doloroso, né? Genildo adoeceu primeiro, testou positivo e ficou internado. Eu testei negativo, fui para casa. Mesmo me sentindo mal, eu só fui testar positivo no 3º exame. E quando eu testei positivo, sabe aquela certeza que Deus cuida de nós? Eu estava em casa sozinha, porque é uma doença tão esquisita que ninguém pode se aproximar para cuidar de você. Você fica isolado. Então é melhor você se ligar no céu, porque senão você fica desesperado. E foram esses os primeiros sentimentos que eu senti. Eu senti medo, eu senti pânico, eu senti tensão, apreensão, desespero, ansiedade. Eu senti tudo isso. Porque o que é que eu podia fazer diante de uma situação dessa? Nada. Apenas crer que Deus estava no controle e que Ele ia resolver a situação. Não tinha remédio certo para a doença, não tinha vacina na época. Então era confiar e esperar em Deus. Porque lá em Tiago 1:22 diz que tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós precisamos praticar a palavra. Não é praticar o pecado, praticar a desonestidade, praticar a mentira. Não, nós temos que praticar a palavra. Ela tem poder para nos alimentar. Então, qual era a minha situação? Genildo estava lá e eu sabia que Genildo não estava bem. Não chegou a ir para a UTI, mas ele já estava usando uma máscara para respirar. O nome da máscara é máscara VNI. E quando eu passei mal, eu lembro que foi numa quinta-feira, já fazia 5 dias que ele estava lá no hospital. Me deu uma falta de ar na madrugada, porque eu estava sendo medicada, mas mesmo assim eu tinha uma febre constante. E à noite da quinta-feira eu não dormi, muito cansada. Um cansaço muito grande. E eu poderia pedir ajuda para ninguém, porque ninguém podia ir lá em casa para não se contaminar. E eu, naquela madrugada, disse: Deus, só tem eu e você aqui, meu Senhor. Me ajuda a amanhecer vivo até amanhecer o dia, para que eu possa me socorrer. Eu estava com muito cansaço. Eu levantei, peguei algumas roupas, botei dentro de uma bolsa, chamei o Uber e fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu estava tão desidratada, que as enfermeiras não achavam veia em mim. A enfermeira disse: meu Deus do céu, não tem não. Batia, botava garrote nesse braço, botava nesse, não chegava, não tinha veia. E ela chamou outra enfermeira. Aí ela ligou a lanterna do celular para clarear, para ver se via a veia, e não tinha veia. E naquele momento eu comecei a orar. Disse: Deus, mostra uma veia, porque tu sabes que eu tenho que fazer esse exame.
Eu estou muito mal. E a moça achou uma veia. Pronto, peguei a veia. Mas quando ela puxou a seringa, não tinha sangue. Ela disse, falando com a outra, tu está vendo que não tem sangue? A veia está seca. Eu lá novamente, falando, Deus, faz jorrar sangue nessa veia. É contigo, Senhor. E a moça começou a puxar a seringa e começou a pingar sangue. Pingava. E ela disse, com essa quantidade de sangue, não vai dar para fazer o exame, não. O que é que a gente vai fazer agora? Mandou chamar a moça do laboratório. E disse, olha só a situação dessa senhora. Ela não tem sangue. Olha o que eu consegui colher. Aí ela disse, segure a veia e vamos tentar chegar mais sangue. Vamos esperar chegar mais sangue. E ela viu que a dificuldade estava muito grande. Era bem uma seringa, né? Eles tiraram tanto assim. Ela disse, eu vou tentar fazer o exame com essa quantidade. Não tem mais, é o que tem. Aí foi fazer o exame e ela disse, vá para a sala do médico e diga a ele a sua situação, o que aconteceu aqui. Eu falei para o médico, ele disse, vamos esperar o resultado. Ligou para lá e disse, eu quero agilidade, bota o exame dessa menina logo na frente. Aí chegou o resultado, positivo. Ele disse, você teve contato com quem? Eu disse, meu esposo está internado aqui. Então, ele deve ter pegado e contaminado você. Ele disse, você vai fazer uma tomografia agora. Me levaram para a sala para fazer a tomografia. Quando eu cheguei lá, é um tubo, você deita e você entra dentro do tubo. A moça disse, não pode tossir. Era o que eu só fazia. E ela tentou fazer, aí a máquina diz uns comandos, respire fundo, e eu tossindo direto. Ela disse, eu não consegui fazer teu exame. E ela disse, eu vou tentar de novo. Segure a respiração. Novamente, Deus, tu sabes que eu não estou conseguindo. E eu preciso fazer esse exame. Me ajuda, Senhor. E quando eu terminei de orar, ela conseguiu fazer o exame. Quando o médico olhou, 50%, de 25% a 50% de comprometimento pulmonar. E ele disse, você vai ficar internada também, para fazer o tratamento dos pulmões. Está certo. Aí, foi internada na ala verde, no setor das mulheres, e Genildo estava na ala verde, no setor dos homens. Como eu falei que ele era meu marido, me permitiram visitar ele. Quando eu cheguei lá, Genildo não tinha fala, ele não tinha força para falar. Ele falava a meia voz, bem baixinho. E ele me disse, está difícil, mas Deus vai me ajudar. Eu saí dali, me sentindo muito mal, e eu estava... Diante do que eu estava vendo, estava mais grave do que eu estava imaginando. E eu fiquei lá no meu quarto. Às vezes eu ouvia os homens conversando, quem estava melhor conversando, outros recebendo alta. E Genildo era o paciente mais grave de lá. Por alguns dias ele ficou sem andar, ele não tinha forças. Mas depois ele começou a passar para ir para o banheiro. Ele começou a melhorar. E eu orava falando, Deus, me cura. Me tira daqui. Deus, eu quero te pedir que cure Genildo. Mas eu quero, Senhor, que tu devolva a voz dele. Com essa voz ele não vai poder cantar. E Genildo foi melhorando, melhorando, melhorando. E o meu oxigênio foi diminuindo. Eles começaram a desmamar. O médico chegou para mim e disse, Rosenilda, eu vou tirar o teu catéter de oxigênio. Eu quero que você ande, para ver como é que você vai reagir. Porque em alguns dias, quando a gente estava muito grave, a gente não andava. Daqui para a porta,
sem o oxigênio, era um cansaço enorme. Botava para tossir, imediatamente eles deitavam você para botar o catéter. E o médico me falou uma coisa que me assustou. Ele disse: Rosanilda, os teus pulmões não estão aguentando o peso do teu coração. Eu disse: misericórdia, doutor. Eu disse: não. Quer dizer que o coração está... Não, os seus pulmões estão reclamando do peso do seu coração. E agora você vai ficar na posição deitada, né? Deitada de frente, assim, ao contrário. Que é a posição que a gente fica para as costas ficar livre, para o pulmão, nenhum peso incomodar ele e ele se recuperar. E a gente ficou assim, por alguns dias. Até virar a cabeça, você cansa. É um cansaço respiratório terrível. Aí o médico disse: você vai andar. Mas andar no hospital lá era tão difícil, porque o vizinho tinha outra ala com pessoas entubadas. E eu já tinha visto. E assim, eu não nasci para viver dentro do hospital. Olha, se dependesse de mim para alguma coisa, de eu ganhar algum dinheiro para trabalhar em hospital, não dá. Eu não tenho natureza para trabalhar com pessoas doentes. Eu não gosto nem de ver. Me dói muito. E eu disse para ele: ô doutor, eu posso tomar banho? Ele disse: pronto, vá tomar banho. Deixe a porta aberta. Se sentir mal, do jeito que você tiver, grite. Tá certo. E eu fui tomar meu banho. E eu consegui tomar banho sozinha. E não senti nada. E ele disse: você vai receber alta hoje. Já está bem. Esse meu marido, ele disse: seu marido não. Seu marido vai ficar aqui. Ainda não está, vou estar no processo do desmame. E eu vim para casa. Aí no outro dia, o hospital ligou para mim: Rosanilda, estou ligando para você vir buscar seu marido. Ele está de alta. Foi a melhor notícia que eu recebi. E nós, quando entramos em casa, como foi bom a gente poder voltar àquela casa com saúde, recuperados, e sabendo que foi Deus que nos curou. Foi Ele que fez maravilhas. Foi Ele quem fez o milagre em nós. E quando eu tomei posse na palavra, que eu disse: eu preciso ser praticante, diante daquela situação toda, eu lembrei do Salmo 46, o verso 1, que diz: o Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora das tribulações. Lembrei do Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor. Davi, quando escreveu esse salmo, ele demonstrou que ele tinha muita intimidade com Deus. Porque ele poderia ter dito: o Senhor é o nosso pastor. Mas ele mostrou uma intimidade diferente. Ele disse: é o meu. Ele tomou muita posse de uma intimidade que ele tinha com Deus. E disse mais: nada me faltará. Quantas vezes na hora da angústia nós esquecemos dessas promessas? E essas promessas são para nós. Essa promessa é para quem crê. Para quem tem certeza que Deus está no controle. Para quem tem certeza que você pertence a um Deus que nunca falhou, que não decepciona e que nunca esqueceu de um seu filho. Este é o Deus de Israel ao qual nós servimos. É o Deus que luta por nós, é o Deus que nos ensina, é o Deus que cuida de nós. Este é o Deus vivo, que nunca perdeu uma batalha, que está no controle de todas as coisas. Aí depois que eu tomei posse disso, eu comecei a sentir paz. Calma, Rosanilda. Estou aqui,
Estou cuidando de você e dele. A paz, a esperança de que ele tinha e tem a última palavra em nossas vidas. A psicologia diz que quem tem esperança, o sentimento de esperança, ela influencia e elimina e reduz problemas físicos, aquelas dores musculares que a gente sente quando está muito perturbado, problemas psíquicos. E a palavra diz que gera fé. E o que nós precisamos é ter fé em ação. Saber que a nossa fé está lá para ser usada. Naquele momento que eu estava naquela madrugada sozinha em casa, ou eu cria que Deus tinha a solução para a minha vida e a de Genildo, ou eu então estava desesperada. E desespero não é para fazer parte da nossa vida. Podemos ter alguns segundos de medo, porque faz parte da natureza humana. Medo, ansiedade, desespero, mas nada disso é para fazer parte da sua vida. O que é para fazer parte da nossa vida é a esperança, é a fé no nosso Deus. Ele não dorme. Ele cuida de nós quando nós estamos dormindo. A palavra diz que Ele cuida lá no Salmo 139, desde o ventre. Quando nós estávamos ainda nos formando no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um cuidado para com a gente. E aí ficamos em casa, nos recuperando. Só que Genildo não tinha voz. Ele falava sussurrando. O pulmão dele não tinha força. Aí ele disse, vamos para a igreja, para o culto de oração. E eu disse, pastor, todo mundo, quando a gente foi para a igreja, foi uma festa tão grande, quando a gente chegou lá na igreja, no domingo à noite. Porque a igreja estava orando por nós. Gente, como é importante a gente pertencer a uma igreja. No problema como nós estávamos passando, um irmão ora pelo outro. E nós hoje temos o privilégio de termos 2 pastores, pastor Bosco e pastor Júnior. Isso fez tanta diferença, porque minha prima criou um grupo de WhatsApp lá para dar notícia para todo mundo, porque assim, já tinha saído uma notícia que Genildo estava entubado. E 2 pessoas ligaram para mim quando eu estava em casa. Rosanildo, ele está entubado, está na UTI. Eu disse, não, mas eu já fiquei sabendo. Disse, olha, não é verdade. Genildo não está entubado. Então, minha prima criou um grupo para a gente ficar, só a gente dando notícia, para não ter outras notícias além, a não ser o que eu estava escrevendo e Genildo estava escrevendo, porque a gente estava com o celular lá no hospital, né? E tem uma moça vizinha a mim, que tem um exame que eles fazem na gente, que pega uma artéria aqui no pulso. O nome do exame é gasometria. Ele pega uma vez que dá diretamente no coração. Dói tanto fazer esse exame, meus irmãos. É uma dor terrível. A moça que estava perto de mim, por 2 vezes foram fazer esse exame nela. Ela quase infartava. Fizeram um eletro na hora nela, porque ela estava em pânico. E eu sabia da intensidade daquela dor, e esse exame era feito várias vezes por dia. Passou mal, fazia o exame. E uma vez eu cheguei para ela, disse, mulher, respira fundo, tem fé. E ela começa a reclamar pelos santos, tudinho, não sei quem. Eu disse, mulher, pede a Deus para te dar força. Ela disse, mas é porque eu não aguento a dor. E eu ao lado dela, eu chegava, o médico chegou para fazer o exame, eu disse, doutor, vai fazer em mim? Ele disse, vai. Eu disse, faça primeiro. Aí depois ela disse, mulher, tu pediste para o homem fazer primeiro em tu. Eu disse, foi, mulher. Porque eu não sei o que tem que fazer mesmo. E eu recebi a mensagem lá no grupo. Pessoas recitando o versículo para a gente. Pessoas falando da esperança. Pessoa falando que estava orando. Pessoas cantando indo para a gente.
Isso, gente, vai nos alimentando, isso vai trazendo esperança. E aconteceu uma coisa lá com outra pessoa que estava no outro leito. Ela não era de Campina Grande e ela não estava muito bem, não. Mas ela recebeu um telefonema da família, de alguém, de uma fofoca. A pessoa disse para não sei quem que ela estava tão mal que não ia mais, achava que ela não ia mais nem sair viva de lá. Essa mulher ficou tão irada. Diga a fulano que eu estou dizendo que eu vou sair viva daqui. E eu vendo a diferença daqueles que servem e o que não serve. Enquanto a gente estava recebendo mensagem de esperança, de conforto, de oração, aquela moça estava desesperada porque alguém estava falando que ela nem ia sair viva dali. Essa é a diferença do povo de Deus. Um ajudando ao outro. Eu não posso fazer nada. Então ore. Está fazendo muito. E nós temos que abençoar as pessoas que dirigem a igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, a vida do dirigente, a pessoa que está trazendo o alimento espiritual para que você aprenda e bote em prática. E meditando, eu trouxe um pensamento para você, pastor, dirigente, né? Que ele diz que John Maxwell, ele escreveu uma coisa muito bonita. E eu vou deixar para você, para o senhor, né? Ele diz: liderança não é título, não é cargo, nem é hierarquia. Liderança é uma vida que influencia outras. Liderança é uma vida que influencia outras. Nosso falar, nosso agir, nosso fazer está pregando a palavra para outros. Então, essa é a função da liderança. Chegar lá e influenciar a igreja a orar, a buscar, a crer, a praticar a palavra. E nós fomos para o culto de oração, e eu contei o testemunho, isso aqui que eu estou dando para vocês. E Genildo, a voz não estava muito bem, não. Às vezes ele falando comigo em casa, faltava a voz baixava. E Deus fez um milagre na frente de todo mundo. Genildo pegou o violão. Se eu vou cantar um hino, vou tocar, a igreja canta comigo. E quando ele abriu a boca, a voz dele saiu forte. E ele cantou todo o hino. Quem sabia da situação, do primeiro banco ao último, começou a glorificar e chorar na presença do Senhor. Porque a igreja viu o milagre acontecer. E desde aquele dia, a voz de Genildo não falhou mais. Os pulmões foram restaurados. E ele continua cantando e pregando a palavra através do louvor. Deus ouviu o meu clamor, o clamor da igreja. É este Deus que nós servimos. É este Deus que faz toda a diferença na nossa vida. É um Deus vivo, que opera milagres, que cura, que transforma a quem busca. O segredo é buscar. Eu estou na igreja e não acontece nada comigo. O problema não é da igreja, não. O problema é seu que não está buscando. Busque a palavra de Deus, busque a presença do Espírito Santo, busque através da oração, através da leitura da palavra. Pratique a palavra. Quantas situações nós passamos aí no mundo, que é como se botasse a gente assim num cantinho da parede para dizer: eu quero saber se tu é crente agora. E às vezes a gente fala: Deus, e agora? É sim ou é não? Como crente eu vou dizer o quê? Eu passei por uma situação dessa agora há pouco. Era para dizer sim, para agradar. Mas ia contrariar meus princípios cristãos. E eu disse: não. Não, Rosanilda? Não.
Porque eu quero preservar isso aqui que eu aprendi. Se eu não praticar isso aqui, não vale nada. Porque nós pregamos a palavra através de nossas ações, a nossa palavra, o nosso caráter. Estou pregando a palavra através disso, para aqueles que não conhecem. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São gemidos com muita força, que o Espírito Santo intercede por nós. Vale a pena servir a esse Deus. Triste é quem não crê que tem o Espírito Santo que intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, Ele diz: eu vou pegar aqui, vou ajeitar aqui, vou quebrar aqui. Está velho, está rachado esse vaso, mas eu vou quebrar e vou fazer um novo vaso para a honra e glória de Deus. É assim que Ele faz. Quando você se converte, tem uma transformação. Se não teve, tem coisa errada. E é com você. Porque essa palavra, ela nos transforma. Ela mexe com a gente. E ela inquieta. O pecado está correndo atrás da gente. E a gente diz: opa, eu sei em quem eu tenho crido. Vejam a situação de Jó. Se Jó não fosse temente a Deus, o que é que ele tinha feito naquela situação? A esposa dele chegou para ele e disse: nega esse teu Deus e morre, tu não tem jeito não. Mas Jó disse: louca, eu sei em quem eu tenho crido. Tem uma esperança dentro de mim, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. É Ele que vai fazer a diferença na minha vida. E Deus fez o que na vida de Jó? Curou Jó. Restituiu tudo que Jó tinha perdido. Se Jó tivesse negado, não tinha acontecido nada tão transformador na vida dele. Mas ele creu. Ele não negou os princípios que ele tinha do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos numa situação tão difícil neste mundo. É tão difícil. O que é errado, de acordo com a palavra, o mundo diz: não, é certo. Tu ainda pensa assim, é? Oxe, isso é certo, isso é coisa de antigamente, pensar que isso é errado. Mas a Bíblia diz que está errado. Ao que a Bíblia diz que está certo, o mundo diz: oxe, está errado. Tu ainda pensa que isso está certo? Tu é muito quadrado, isso é errado. Tu anda atrasado. Mas o que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que está errado, está errado. Nunca uma coisa certa pode estar errada. Ela está certa. E nunca uma coisa errada, por mais que dê o jeitinho brasileiro, por mais que ajeite, bota um negocinho assim, uma disfarçada assim, está errado. Não existe não. O que está certo é certo, e o que está errado é errado. E Hebreus 12:2 diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa, quem sabe? Da nossa fé. Olhando firmemente. Não é olhando, balançando. Eita, eu não sei se crê, se não crê, se... Não, firme. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aí Hebreus explica o que é fé. O que é fé? Hebreus 11 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos
que não se vê. Ele não diz que a fé é a dúvida, talvez seja, talvez não. Tipo assim, se estiver ganhando, eu tenho fé. Se estiver perdendo, não tem muita fé, não. Não. A fé, ela faz diferença. Porque Hebreus diz que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não vê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus tem uma solução para o meu problema. Ah, tu nem sabe como é que lá em casa, não sei não do seu problema, nem você sabe dos meus. Mas eu te digo uma coisa, a fé que você tem em Deus, ela pode mudar toda a história, porque é Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele, é para Ele, Ele cuida de nós. É um Deus, olha só, criou os céus, criou a terra, e cuida de cada um que está aqui. Deus tem um cuidado, tem um jeitinho, tem, peraí, aquele é meu, esse aqui eu vou transformar, aquela dali eu vou libertar. Ele tem um cuidado para com seus filhos. Por quê? Porque Ele é Deus, somente por isso. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, eu estou na igreja faz 5 anos. E tua fé está só desse pouquinho? Vai orar mais, vai ler a palavra para ela aumentar? Porque é impossível agradar a Deus se nós não temos fé. Hebreus 11, lá no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, é umas palavras tão fortes, são umas palavras tão decisivas. A Bíblia não tem uma palavra assim que, o meio termo. Ele diz, olha, é impossível. Ele não diz, olha, no dia que tu tiver fé, no dia que não tiver. Não, ele diz, olha, tem ou não tem? Se tem, tem jeito. Se não tem, é impossível você agradar a Deus. Então vamos ter fé. Então ele diz que, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. As teologias desse mundo, as teorias, é tanta coisa. Meu irmão ligou um dia para mim e disse, Rosenilda, ele mora no Rio de Janeiro. E a gente se fala mais por telefone. Rosenilda, eu acho que Deus não existe, não. Oxi, eu acho que foi uma explosão que teve mesmo. Porque eu acho que não acredito nesse negócio de que Deus existe, não. E eu respondi para ele, Ele existe. Eu vou te provar. Porque você está falando comigo e eu sou um milagre dele. Pronto. Você não sabe por quanto eu passei. E você não sabe que eu estou aqui contando a história? Porque Ele existe. Porque Ele cuidou de mim. Porque Ele me deu vitória. Porque Ele me curou. É por isso que eu digo para você que Ele existe. Salmo 86, verso 13 diz, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Esse versículo, ele me acompanha quando eu tinha 12 anos. Quando eu sou levada para o hospital As Carreiras com a apendicite estrangulada. Foi o primeiro milagre de cura que Deus me deu. O médico, até hoje, quando ele me vê, ele fica muito alegre. Porque ele diz, você é um milagre. De 100 escapa um. Quando estrangula é muito difícil escapar. E Deus me deu. E Ele me acompanha. Por toda a minha vida. Esse versículo, parece que foi eu que escrevi. Eu acho muito lindo. Diz o que eu tenho vontade de dizer. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Por quê? Porque Deus
ainda quer contar comigo aqui na terra para proclamar a palavra dele. Para dizer que tem jeito. Para dizer que tem uma solução para a sua vida. Para dizer que você creia. Para dizer que você ore. Para dizer que você busque mais. Para dizer que Ele é o Senhor. Para dizer que Ele não mudou. Ele quer contar comigo e com você para proclamar as boas novas para aqueles que não creem. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Oxe, e era assim, e tinha que crer, era, e tinha que aceitar você como Salvador. Eu não sabia, não. Ninguém vai ter desculpa. Porque Ele deixou a natureza mostrando que existe um Criador e deixou nós para proclamarmos a sua palavra. E nós temos que orar por aqueles que nós pregamos, através do nosso viver, através da palavra, para que os seus olhos sejam abertos, para que os seus ouvidos sejam, tipo assim, destampados, para que a palavra entre, transforme, penetre. Porque a palavra de Deus, segundo Hebreus 4:12, ela diz o que é a palavra de Deus. Por que ficou a palavra de Deus? Ela diz, porque a palavra de Deus é viva, não é morta. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra de Deus. Ela transforma, ela mexe, ela vai assim tirando, tira isso que não serve, tira aquilo, e modifica, dá fé, dá esperança. Esta é a palavra de Deus, este é o Deus que nós cremos. É o Deus que cura da Covid. É o Deus que liberta das drogas. É o Deus que cura câncer. É o Deus que não existe nada impossível para Ele. Ele pode todas as coisas. E eu quero contar um testemunho que eu estou vivendo agora dentro da minha família. Eu tenho um primo chamado Robson. Ele tem 48 anos. No dia 19 de maio, ele passou mal. Mora lá em Massaranduba. Ele faz transporte alternativo para Santa Cruz, Caruaru. E Robson teve uma parada cardíaca. E socorreram ele para Campina. E ele deu entrada na UTI. E as notícias que vinham para a gente não eram boas. Teve 2 paradas cardíacas, foi reanimado. Os rins paralisaram. Começou a fazer hemodiálise. A pressão nas alturas. A glicose alta. E ele entubado. Completou 1 mês, completou 2. E tinha noite que eu ia dormir, pronto. Nas horas de fraqueza, eu dizia, pronto, amanhã receber a notícia para ir para o enterro dele. Porque nada estava bem. E as filhas dele ligam para mim, e tem dia que eu não sei nem o que dizer. E eu digo para elas, olha, vou dizer só 2 coisas. Eu creio em milagres, porque eu sou um. Deus tem a última palavra na vida dele. E as orações continuam. Tudo estava, nada estava bem. Aí, dia 7 de julho, a filha dele mora no Rio Grande do Norte, era aniversário dela e ela veio e foi lá no hospital. E os médicos já tinham tentado extubar, porque intubar é botar os tubos, e extubar é tirar os tubos. Os médicos já tinham tentado várias vezes. Mas quando baixava a sedação, ele não reagia. Ele se agitava. Uma anemia profunda. Pedimos sangue
todo mundo, doadores de sangue para Robson, doadores de sangue, porque ele tomou sangue várias vezes. E o médico disse, olha, eu preciso que ele não esteja sedado para fazer um exame no cérebro para saber as sequelas, porque ele teve um derrame, para saber se foi um derrame hemorrágico ou foi isquêmico. A gente só pode fazer isso quando ele tiver sem sedação. Mas quando ia tirar a sedação, ele passava mal, entubava de novo. E aí, um dia os médicos foram desmamando e conseguiram tirar a sedação. E fizeram o exame. E a filha dele veio visitar no dia do aniversário dela e saiu o laudo do exame. Estado vegetativo vigil. O que é isso? A gente não conhece os termos médicos. O médico explicou. Estado vegetativo é que ele vai ficar assim, dormindo, do jeito que você está, sem mexer nada. Até o último dia de vida dele. Vigil quer dizer que é um estado vigilante que não tem como voltar. Quando uma pessoa chega a esse estado, não volta mais. É um estado vegetativo. E ela ligou para mim, tia, pai está assim agora. E eu disse, eu creio em milagres. A última palavra na vida de Robson, quem vai dar é os médicos. E as orações continuam. Agora, dia 17 de julho, a irmã dele foi no hospital visitar, na UTI. E ela ligou para mim, a gente conversou muito. Sabe quando você recebe aquela ligação que você fica tão... É tanta alegria que você não sabe o que é que faça. Ela chegou e disse, Rosanilda, eu cheguei lá, estava lavando as mãos. Eu não sabia nem qual era a cama que ele estava. Aí, quando eu lavei as mãos, a enfermeira disse, é aquele. Robson estava com os olhos abertos. Estado vegetativo não tem olho aberto, não. É olho fechado. Ele com os olhos abertos. E ela olhou para ele e disse, você está me conhecendo? Ele fez esse movimento. Estado vegetativo não mexe com nada. E ela disse, aí fez uma pergunta para ver se ele dizia não. Eu não lembro qual foi a pergunta. Ele fez isso. Ela disse, pai está com tanta saudade de você. Ele começou a chorar. Quem está em estado vegetativo não chora. Aí ela disse, não chore não para a sua pressão não subir. Você consegue mexer os pés? Ele mexeu os pés. Você consegue mexer as mãos? Ele mexeu as mãos. E os médicos dizem, isso é um milagre. Quem está em estado vegetativo não faz nada disso, não. E Robson é conhecido hoje no hospital de trauma como o milagre da ala azul. Os médicos lá, pelo celular, fizeram uma chamada de vídeo para a filha dele lá, no Rio Grande do Norte. E ela disse, pai, um beijo. Ela tirou a foto quando ele fez o biquinho, que soltou um beijo para ela. Deus acordou Robson. Deus transformou um estado vegetativo e está dando saúde, está restaurando cada órgão. Os rins funcionando 100%, não faz mais hemodiálise. A pressão, boa. A glicose, boa. Que é tudo isso? Milagre, milagre. Deus operando milagre, porque Ele sempre curou. Assim como Ele curou o cego de Jericó. Lá em Marcos 10, conta que o cego de Jericó estava lá. Ouviu falar que Jesus ia passar. Jesus vai passar por aqui. E quando ele viu o alvoroço que era da multidão perto de Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os outros estavam gritando tão alto que estava incomodando. Cala a boca, tu está atrapalhando o mestre.
E ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim. E Jesus sabia que era diferente a voz daquele homem que estava clamando por ele. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu volte a ver. E o que aconteceu ali? Jesus disse: vê. Transformou. A Bíblia conta lá em Lucas 17 que 10 leprosos foram curados. Curados. Mas somente um se lembrou de agradecer. Que pena, né? O que é que nós estamos fazendo que nós não estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado? Hoje está vivo no planeta Terra, respirar sem um aparelho se chama milagre. Quantos perderam suas vidas? Quantos estão entubados? E a gente fica eu e Genil dentro de casa. Ai, Jesus, a gente está respirando sem aparelho. Isso é milagre, isso é bênção. O oxigênio, a gente nunca agradeceu porque respira. Coração batendo, tudo funcionando. Nós temos tantos motivos para agradecer, igreja. O Espírito Santo que intercede por nós, a gente já agradeceu a Ele por Ele fazer isso. Com a nossa natureza pecaminosa que só quer fazer o mal, só quer passar os outros para trás. É a natureza humana. Mas vem o Espírito Santo e não é assim não, Rosenilda. É desse jeito. A palavra diz o quê? E quando a gente erra, a gente sabe. E a palavra de Deus traz tantos exemplos de cura. Lá em Marcos 5, 23, tem a cura da filha de Jairo. A menina estava morta. E Jesus chegou lá e disse: Talita, levanta. E ela foi restaurada. A mulher do fluxo de sangue tinha mais nem esperança, 12 anos de sofrimento, e foi curada. E Jesus também nos cura da doença espiritual, de coisas que a gente vive lá no mundo, que nos traz tanto prejuízo. Ele também nos cura, nos transforma. Não é só uma cura física de uma doença, mas é a cura do nosso coração, para termos um coração melhor, para termos um coração grato, um coração transformado, um coração bondoso, um coração sombrio e não um coração irado. Essa é a cura do Espírito Santo para nós. Mas Ele só vai curar se eu disser: Senhor, me cura. Aquele espinho na carne que fica lá, me perturbando, tirando a minha paz. Me cura, Senhor. E Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de transformar. E ontem, voltando à história de Robson, ontem, eu recebi uma ligação da menina dele. E ele disse: tia, o pai recebeu alta da UTI. Mas olha só, quem a gente nem achava que ia amanhecer o dia vivo, está com os órgãos funcionando e está respirando sem aparelho. Está respirando sem aparelho. E o médico que disse que estado vegetativo, que ia morrer o resto da vida assim, hoje ele diz: breve ele vai para casa. Isso é milagre. Isso é milagre, isso é milagre, isso é milagre que Deus está fazendo na vida dele. E a palavra está sendo pregada lá, porque médicos e enfermeiros estão vendo o que Deus está fazendo na vida de Robson. Como é que até no sofrimento a gente prega o evangelho? É interessante isso, né? Pastor Samuel, ele faleceu, né? O pastor lá da Igreja Congregacional Central. Ele não queria ser entubado. Ele dizia: não quero ser entubado, de acordo com o que a missionária Adileuza contou. Ele tinha tanta certeza que estava chegando a hora dele. E, enfim, ele foi entubado. E quando ele estava sendo entubado, ele começou a louvar: finda-se este dia que meu pai me deu. Eu não
temo a morte, vou dormir em paz. Eram os médicos e enfermeiras entubando ele, chorando. E ele, enquanto pôde falar, essas foram as suas últimas palavras. Nem da morte nós devemos ter medo, minha gente. É tanta gente em pânico. Eu tinha pânico de morte. Quando falava em morte, eu já entrava em desespero. Mas hoje eu entendo que quando chega o nosso dia, é porque Deus nos chama. É porque nós estamos preparados. E nós que ficamos, nós temos o conforto do Espírito Santo. A carne sofre. A saudade, a ausência é muito doloroso. Quando a gente perde alguém que convive com a gente. Mas nós não temos que estar brigando com Deus por causa disso. Mas Deus, tu levasse fulano. Mas Deus, quem somos nós, minha gente, para estar questionando Deus? Ele é Senhor. E quando nós cumprimos a nossa missão aqui na terra, Ele chama. Quer saber se é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito, se é novo, se é velho. Quando cumpre, Ele chama. Mas também quando não cumpre, Ele cura, restaura, bota de pé. Para continuar fazendo a obra dEle. Que é a melhor coisa que nós fazemos. É servir ao Senhor. É a maior riqueza. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, não tinha gente com o melhor colchão aí do mundo, sem sono. Não tem um colchão bom, por que não dorme? Porque o sono, quem dá é Deus. Porque nós precisamos ter um controle emocional, para que tudo se desligue e a gente repouse. E quando a gente está dormindo, Deus está cuidando da gente. Até dormindo. E o Salmo 121, verso 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mas olha só que negócio é esse. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nunca que podemos abandonar a um Deus desse. Nunca podemos deixar de adorar a um Deus desse. É muito cuidado para nós que somos tão pecadores. A nele toda a honra, a ele toda a glória. Permaneçamos firmes nas promessas do Senhor. É difícil. Não, meu irmão. A vida com Cristo não é difícil, não. Difícil é você viver como uma folha seca, que vai para onde o vento levar. Vai para a festa tal, vai para não sei para onde, casa com um, com o outro, amanhã já casa com o outro, e não sei o quê. Essa vida aí doida. Que eu não sei como é que consegue viver assim não, de um jeito para lá e para cá. Mas a vida com Cristo, o casamento é abençoado. Porque nós passamos por dificuldade, mas nós temos um propósito diante de Deus. Que o que aconteça, nós iremos suportar. Porque não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Então o casamento dá certo. O emprego dá certo. Os projetos que são colocados diante de Deus dão certo. Tudo de acordo com a vontade dEle. Porque a palavra nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu não entenda. Aí vem o outro versículo que diz, não está entendendo hoje, mas depois tu vai entender. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo. Então, é esse o meu desejo. E eu quero que seja o seu desejo. Servir ao Senhor. Porque Ele está preparando a sua igreja. E Ele vem nos buscar. A maior certeza que nós temos é que nós vamos morar no céu. O céu não existe. Existe sim, eu vou morar no céu. E quem não crê vai para o inferno. É a Bíblia que está dizendo. Só eu não. É melhor crer e ir para o céu. O inferno é aqui mesmo. Não, viu? A Bíblia não ensina isso para a gente, não. Então vamos crer, permanecer firmes nas promessas do Senhor. Porque o grande dia vai chegar. E eu não quero ficar. Eu quero ir para a glória. Eu quero contemplar o meu Senhor. Eu quero sofrer com o meu Senhor aqui todos os dias.
Eu não quero tirar os olhos dele, porque eu sei que ele tem vitória para mim. Ele tem bênçãos para mim. E quando nós estamos passando pelo vale, é porque ele quer nos ensinar. Até sofrendo, Deus está lá cuidando e nos ensinando. Então ele quebra, ele transforma, ele muda pensamento, muda as atitudes, muda tudo. Porque ele é Deus. Eternamente Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. É ele que nos sustenta, é ele que nos guarda. A ele toda a honra, a ele toda a glória, para sempre. Não é por alguns dias, não. Para sempre. Amém. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Se preocupe com quem está no seu lado, não. Se desligue um pouquinho. Fale com Deus. Fale com Deus. Conta para Ele a tua dor. Conta para Ele o teu desespero. Conta para Ele aquilo que não está dando certo. Que Ele mostre qual é o caminho certo que você deve seguir, qual é a resposta que você tem que dar, como você tem que fazer diante dessa situação. Ele abre portas onde nem tem parede. Ele abre. O Espírito Santo, Ele está movendo os nossos corações. Porque Ele quer ministrar paz. Ele quer ministrar esperança. Para nós que estamos aqui neste lugar. Porque Ele está presente aqui. Ele chegou primeiro. Ele marcou esse encontro comigo e com você aqui nessa noite. E nós não iremos sair daqui do jeito que entramos. Nós queremos sair daqui transformados, cheio de graça, cheio de poder, cheio de renovação, com a fé transformada, aumentada, porque nós queremos servir a Ele. Pai, obrigada, Senhor, porque Tu nos contemplas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós somos pó. Mas só um pó tão valioso para Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós somos Teus filhos amados. Tu sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. O que nós temos unicamente fazer é crer em Ti, Te adorar, dar a Ti toda a honra, toda a glória, divulgar que Tu não mudaste, que Tu és Deus, Tu és soberano. A Ti toda a honra, toda a glória. Tu és único, Tu és suficiente. Nós não precisamos mais de outro Deus além de Ti. Tu és tudo o que nós precisamos. E Tu contempla cada um, Senhor, que está aqui. Tu sabes da necessidade de cada pessoa que está aqui ouvindo a Tua palavra. E nós cremos que Tu tens a resposta para cada coração. Tu és a resposta para cada necessidade. E nós sabemos que o tempo é Teu. Que Tu responde no tempo certo. Sabemos que Tu não atrasa, Senhor. Mas que Tu atendes a nossa oração no tempo certo. Que o tempo é Teu. Tudo é Teu. Nós Te rendemos graças. Nós Te rendemos louvores. Pelo Teu cuidado. Pela Tua soberania. Pelo Teu amor, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo. Que intercede por nós quando a gente não tem nem força para falar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, crendo no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Nós agradecemos a oportunidade. E sabemos que a palavra foi lançada. E sabemos que ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos na palavra do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.
Presbítero Genildo. Glória a Deus, irmãos. Amém. É bom a gente ouvir a palavra de Deus, vendo os milagres que o Senhor fez. Sabe pela Bíblia, irmãos, que muitos milagres a gente fez. A gente conhece biblicamente o que Deus fez. Mas Ele não parou. Não fica só naqueles milagres. A humanidade, enquanto seguir, Deus continuará fazendo milagre. E Ele não faz milagre só para os que creem. Para quem não crê também Ele faz milagre. Agora, se a pessoa não crê, aí não é problema de Deus, né? O problema é do ser humano. Mas aquele que crê verá milagre. Jesus, quando fez aquele milagre na cidade de Betânia, a ressurreição de Lázaro, muita gente creu e acreditava que ele podia fazer. Mas o ser humano, na sua fraqueza, ele, quando vê a situação se tornando difícil, ele acha que o poder de Deus ele é uma coisa limitada, que Deus só pode fazer até ali. É tanto que a irmã de Lázaro, quando chegou diante do Senhor, já fede. E faz 4 dias. E o que é que tem a ver isso para Jesus? Se faz 4 ou 20 dias, né? Isso é a fraqueza do ser humano. A gente limita o poder de Deus muitas vezes com essas nossas atitudes. Deus só pode fazer até ali, não. Quer dizer que se Jesus tivesse chegado, como ela disse ao Senhor, Senhor, se tu tivesse chegado mais cedo, com certeza Lázaro estava vivo. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morre, passa da morte para a vida. Amém? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós vamos